bem? Olha aí, montamos até uma praça aí, né? Um banco. Quem que não gosta de uma praça, né? Hoje nós estamos aqui recebendo o José Augusto Barbosa Cavo, Casinha, que vem a ser avô das nossas alunas, né? Da Sara, cadê? A Sara não, a Rafa, tá aqui, bonitinha, aqui na frente. E olha que gostoso, né? Uma pessoa que também sempre morou aí no centro da cidade, participou de todos os eventos que acontecem aí aqui na nossa cidade, aqui em Bariri, nossa história. E esses eventos, eles compõem a nossa história. Então a gente precisa conhecer alguns lugares que existem aqui já há muito tempo, né? Essa praça, a igreja que antes era antiga, né? A segunda igreja, né, de Bariri, agora já tem a outra mais nova, a quarta, né? Isso. Então são lugares que remetem, que nos dão, que a gente tem lembranças, tem história. A paisagem vai sendo modificada, mas a gente tem que registrar isso, né? Porque faz parte da história de Bariri. E nós estamos num projeto maravilhoso, idealizado aqui pela escola, pelo professor João de História, à frente. Envolveu também a cidade, as outras escolas de Bariri e o José Augusto, que vem nos ajudar nesse repertório, nessas lembranças maravilhosas, para a gente, para renascer, né? Para que nasça, que essa história fique com a gente, que a gente saiba o que aconteceu e o que acontece. Para que eu estudo história? Para entender como é que foi esse processo, como é que era alguns anos atrás e agora. Não cai do céu, as coisas não caem prontas, elas são construídas e deixam marcas das pessoas, e marcas boas, marcas ruins, né? Como uma guerra, uma revolução, coisas tristes, doenças, pandemias e tal, mas marcas boas também, construção de uma praça, uma independência do Brasil, coisas boas que ficam marcadas e fazem parte, né? Então nós estamos aqui hoje participando desse projeto do bicentenário da independência do Brasil. Vocês vão participar, vão criar, nós vamos desfilar também no aniversário da cidade em junho, também com esse tema do bicentenário, do centenário da nossa praça, lá da Praça da Matriz, do Jardim, né? E entender um pouco mais esse processo, e o Cavinha vai nos ajudar, tá bom? E vocês vão guardando aí, sentindo. Eu vi as fotos e já escrevi. Até eu vi que era pequenininho lá, o post-it lá, como é, que agora é tudo assim, né? Eu não, já pode escrever. Sentei lá na minha mesa, o que eu senti quando eu vi a praça, a igreja, as avenidas da cidade. Eu tenho bastante lembrança, e boas, né? Graças a Deus, tá bom? Então está aqui o Cavinha conosco, a Sara e a Aline também filmando aqui a nossa palestra, tá bom? Tudo bem, turma? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá, Zé. Bom dia a todos. Muito obrigado por tudo que você disse a meu respeito, Lia. Nós nos conhecemos de longa data. Meu filho Leonardo foi aluno dela, né? E ele a ama até hoje. Enfim, é isso aí. Além de tudo que você disse, das coisas que a gente faz, eu tenho um orgulho muito grande de ter participado da fundação da Coeba. Naquele momento, quando se fundou a Coeba, eu era vice-prefeito da cidade.
E eu colaborei muito para que essa escola existisse. Era a necessidade que Bariri tinha naquela época, só nós é que vivemos esse momento, é que sabíamos. Os nossos filhos precisavam ir para Jaú para estudar. A partir da Coeva, tudo mudou. E que escola! E naquele momento, Lia, eu jamais poderia imaginar que eu ia ter 2 netas estudando aqui. E eu tenho muito orgulho disso. Tá? Eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte desse momento da história também. Bom, ela já disse meu nome, mas todo mundo me conhece como Cavinha, né? Enfim, é isso aí, é uma forma carinhosa de me tratar e ficou gravada já, certo? E esse conhecimento meu histórico vem do tempo do meu pai. Eu aprendi com ele a amar a história e conhecer a história da nossa cidade. E depois, aos poucos, eu gostei da história também, porque meu pai foi, na minha opinião, o maior baririense que eu conheci até hoje. O amor que ele tinha pela cidade era coisa assim espetacular. E muito disso ele passou para mim. E hoje eu sou assim também. Eu amo a terra em que eu nasci, que é Bariri. Amo profundamente. E o que eu faço? Durante esses anos todos eu adquiri muito conhecimento, estudando, pesquisando. Eu tenho todos os livros de história da cidade. E para mim é um orgulho, é uma maravilha poder passar esse conhecimento para todo mundo, né? Nós conhecemos a história universal e às vezes não conhecemos a própria história. Eu acho muito triste isso. Então, eu estou dando uma pequena participação para que essa história não morra, certo? Que ela continue viva. Bom, vamos à palestra, enfim. Este ano aqui de 2022, nós temos 3 eventos importantes a nível de Brasil e, claro, de Bariri também. Primeiro, em 7 de setembro, serão 200 anos da proclamação da independência, quando o Brasil desatou seus nós que o prendia a Portugal. Outra data bastante importante e significativa para a nossa cultura foi a Semana de Arte Moderna, que modificou a cultura de forma geral, para melhor. Então são essas datas a nível nacional. E nós temos aqui em Bariri essas 2 datas para comemorar, mas temos também o centenário para comemorar, que é muito importante. Nós não podemos negar a importância do 7 de setembro a nível de independência, de Semana de Arte Modernas, e também, para nós temos ainda mais um centenário para comemorar. E isso está sendo feito, vocês vão participar, a escola, todas as escolas da cidade vão participar, de alguma forma. Foi, aliás, um projeto que iniciou-se aqui, né, professor? E expandiu, foi para todas as escolas, né? Nós tivemos uma reunião um dia e ali foi decidido, e essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, e todas as escolas se entusiasmaram. E vai sair um projeto muito bonito, com certeza muito bonito, muito importante, vai ser um marco da nossa história. A cápsula do tempo, acho que eles já tomaram conhecimento, é uma cápsula que será aberta daqui a 50 anos. Eu não estarei aqui. Eu peço a Deus que, espiritualmente, pelo menos, eu esteja no dia que for aberta essa cápsula. Mas vocês, com certeza, que Deus dê muita saúde para vocês, vocês estarão. Olha que honra, que orgulho para vocês participarem de uma coisa que daqui a 50 anos ainda será lembrada. E eu me sinto muito orgulhoso, pelo menos para participar desta festa do centenário, certo? Eu estou muito feliz com isso. Então vamos começar. Uma cidade, quase todas as cidades, começam algumas casas construídas e logo em seguida se constrói uma capela. Muda para aquela primeira, por favor. Constrói-se uma capela. Esta aqui, ó, esta foto, era de 1884, 85. É a primeira e única foto da primeira igreja de Bariri. Na verdade, aqui é uma capela. E antes de capela, isso aqui é um barracão coberto de sapê. E ele era fechado só com essas ripas, com essas tábuas, com espaço. Nas 4 laterais, ele era fechado assim, era um tosco barracão. Mas era uma capela, ali onde se realizavam as celebrações religiosas. Esta capela,
que aqui está, ela foi construída no mesmo local onde está a igreja matriz, lá no centro. Porque depois dela vieram mais duas. Nós temos essa igreja atual, é a quarta igreja. Tem essa, depois tem a outra, não precisa mostrar agora, e eram 3 e a quarta é essa aí. Muito bem, esta capela, como eu disse, era naquele quarteirão, onde está a outra. O quarteirão da igreja totalmente vazio, de chão batido. Abaixo, onde está, pode voltar na primeira foto, onde está o jardim, onde está a praça, também era de chão batido, capim, dizem os livros que tinha muito carrapicho, enfim, era mato. Era o início de uma cidade, era o começo de uma aldeia, né? Mas assim mesmo, no entorno da igreja, foram se construindo algumas casas, né? E essas casas, e são até hoje, se nós notarmos, tanto na quadra onde fica o jardim, a Praça da Matriz e o jardim, tanto na Cláudio Honor quanto na 15 de novembro, quase que 100% são casas comerciais. São raras as residências ali. Por quê? Onde tem a igreja, sempre tem um afluxo maior de pessoas. Então as casas comerciais foram sendo construídas nesse entorno. E para se chegar na igreja, vinham pessoas do sítio, das fazendas, das chácaras, das pequenas ruas que existiam em Bariri. Eles passavam por esse local onde eu disse aí, que era de chão batido, e com mato, etc. Mas de tanto passa um de um lado e de outro, foram criando pequenos trilhos. E o tempo foi passando e houve então a necessidade de melhorar esse local. E de que forma é isso? Construindo uma praça que já havia necessidade de se construir. Isso eu estou dando um pulo grande na história. Eu estou dizendo de 1833, que é a primeira data de Bariri, quando chegou aqui o José Antônio de Lima, que é o verdadeiro fundador. Nesse tempo que eu estou dizendo, até construir a capela. Essa capela foi construída, aquela capela que eu mostrei anteriormente, foi construída em 1840 e alguma coisa, 50 ou 60 por aí. Então, daí para frente é que começaram a surgir os primeiros prédios no entorno da praça e onde é o jardim também, da Matriz. Aos poucos, já em 1930, ou melhor, desculpa, 1910, 1915, alguns políticos, algumas pessoas já achavam necessidade, já tinham necessidade de se urbanizar aquele local. E foi assim que em 1919, 20 e principalmente 21, é que foi feito um projeto para a construção de uma praça. A praça é um local que aconchega todo mundo. Então, por isso que foi sendo feito esse traçado. Lembra que eu falei, os trilhos que se formavam de tanto pisar sempre no mesmo lugar, foram formando algumas coisas. Em cima disso, foi feito um projeto que se originou nessa praça. Então, vamos começar. Alô? Alô? De vez em quando o dedo. Enfim, foi assim que começou a surgir o desenho e efetivamente a construção desta praça. Então, para vocês localizarem, vocês com certeza conhecem tudo isso aqui. Essa é a primeira foto do jardim, poucos dias antes de sua inauguração. Então, esse era o jardim quando ele foi construído, próximo ao dia 7 de setembro de 1922. Esse coreto, esse aqui é um coreto. Vocês sabem, no jardim tem um coreto lá na praça, vocês conhecem. Então, infelizmente, esse aqui, que foi o primeiro, foi demolido para construir o que está lá agora. Eu só estou localizando vocês. Aqui, essa imagem aqui, é aquela estátua, aquele monumento que existe ali próximo do coreto, ainda hoje. Esse é um monumento que foi construído, depois eu vou mostrar fotos bem mais próximas para vocês entenderem bem. Esse monumento foi construído, foi doado pela colônia sírio-libanesa para a cidade, em agradecimento à acolhida que Bariri deu aos imigrantes, certo? E aqui, às vezes as pessoas se confundem, mas aquilo lá é a Princesa Isabel. Não tem nada a ver.
É uma erva que chama esse monumento. E ali, bem no centro, depois a gente vai mostrar, existe uma plaquinha, assim escrito, em homenagem ao centenário da independência do Brasil. Uma hora que vocês estiverem no jardim, é só chegar próximo ali que vocês vão conseguir ver. Então tem esse, não dá para ver ainda, mas essa parte branca aqui, ó, e aqui era uma fonte, onde existe a fonte luminosa hoje, era essa pequena, só que ela não tinha iluminação, era simplesmente um repuxo d'água, certo? Nós temos uma foto dela ainda, antes de ser demolida para construir o que está aí agora. Aqui, ó, aqui era a Rua 7 de Setembro, essas casas, está totalmente modificada. Só esta casa aqui que chama um pouquinho a atenção. Aqui tem uma sorveteria, a Gula Gelada, acho que vocês todos conhecem, certo? Então, só para vocês se localizarem onde é que fica. Esta casa aqui, exatamente esta, é onde está hoje o Gula Gelada, tá? E de lá, você olhando para cima, o que é que a gente vê? O jardim. Esses aqui, ó, são os primeiros bancos. Os primeiros bancos, tá? As árvores ainda crescendo, né? Então, é assim que foi feito o traçado da praça, que ainda preserva muita coisa. Por exemplo, preste bem atenção nesse círculo aqui, ó. Isso aqui é um passeio. Esse círculo, ele dá volta no entorno todinho. E depois vocês vão entender por que eu estou dizendo isso aí. Isso aí depois popularmente foi conhecido como rodão. Ali, ó, você lembra bem disso. O calçadão é em outro lugar. O calçadão em frente da igreja e o rodão. O rodão porque era uma roda, né? É o formato de roda, é aqui. Então ele dá volta no quarteirão todinho, passa lá por trás da fonte e vem. Isso aqui ainda existe. Os canteiros já foram bem modificados, né? Mas enfim, é isso aí. Com o passar dos anos, o que acontecia nesse jardim aqui, nessa praça? Era necessário, vocês vão ver no decorrer da palestra, que não era simplesmente para uma hora de lazer. O jardim, gente, durante muito tempo, serviu para encontros, né? Bariri, já estamos falando muitos anos à frente. Bariri, até a década de 80, 70, não tinha diversão nenhuma. Hoje ainda tem pouco, mas naquela época não tinha nada. Só existia um cinema, que ficava na esquina da praça, né? Hoje o prédio do cinema é onde tem um templo, é um templo evangélico, ali no centro, né? Para identificar melhor, em frente do lado do templo tem onde é o Banco do Brasil, ali. Enfim, o que as pessoas faziam nos finais de semana? Quando chegava aí próximo de 6h30, 7 horas da noite, as pessoas, os moradores da cidade, da zona urbana, iam todos quase que totalmente para o jardim. O que eles iam fazer ali? Encontrar com outros casais, comer uma pipoca, um amendoim salgado. Eu lembro perfeitamente quantas vezes os meus pais foram comigo e com a minha irmã. Nós descíamos, ficávamos ali no jardim, criança brincando com criança e os adultos conversando, trocando assuntos da semana. Vocês não imaginam quantas pessoas vinham. A zona rural, nessa época, ela tinha o triplo da população urbana. Fazendo uma comparação, acho que em 1928 ou 29, Bariri tinha, arredondando números, 28 mil habitantes no município, 8 mil na zona urbana e 20 mil na zona rural. Era quase o triplo. Essas pessoas todas, quase todas, é claro, no final de semana, do sábado e do domingo, vinham para a cidade e se juntavam ali na praça, naquela praça, naquele jardim. Vamos mudar a foto para esta árvore aqui. Esta árvore vocês conhecem, né? Ela está próxima, os dias estão próximos para ela ficar com essa explosão aqui novamente. Isso aqui é um ipê. E final de junho, julho, ela vai estar dessa forma aqui, se Deus quiser. Tem ano que ela dá menos flor, outro ano um pouco mais, mas este ano aqui foi um dos anos que mais ela floriu. E essa foto, eu subi num sobradinho que tem ali perto da casa de São Paulo, subi no telhado para tirar a foto de cima. Esta foto, essa árvore,
quem plantou foi meu pai. Meu pai se chamava João Cava e eu estava junto com ele. O que aconteceu? Meu pai trabalhava na prefeitura, que fica aqui próximo, né? Onde é o prédio da Diretoria de Educação, era o prédio da prefeitura, e meu pai trabalhava ali. Eu era garoto, tinha 8 ou 9 anos, portanto, há 70 anos atrás, meu pai, eu estava conversando com ele falou: filho, vamos comigo. E nós atravessamos, isso aqui é o asfalto, nós atravessamos a rua aqui, ele levando uma muda de uns 2 metros, talvez um pouco mais, num jacazinho de bambu. Quando nós chegamos aqui, o jardineiro, que naquela época tinha um jardineiro só para o jardim, o trabalho dele diuturnamente era só cuidar do jardim. Quando nós chegamos aqui, então já tinha uma cova aberta, um balde com água, um pouquinho de adubo, o jardineiro que se chamava Roque, que tinha feito todo esse trabalho, e os dois ali conversando, e eu ainda de calças curtas, um sapatão sem meia, parece que eu estou vendo essa imagem. Eu gravei tudo isso na minha memória. Foi tirada essa muda do jacá, colocado e plantou-se. A partir daí, essa árvore foi brotando, foi crescendo. O ipê é uma árvore que, com poucos anos, ela já começa a florir. E ela foi crescendo, ficando cada vez mais maravilhosa, e até que ela começou a ter essa explosão de flores. Isso aqui é emocionante de ver. Quando vocês passarem um dia que ela estiver florida, para só um minutinho, entra ali embaixo e dá uma olhada. Gente, é emocionante, é uma delícia, é uma sombra gostosa, perfume, tá? Então, como eu estou para completar 79 anos, eu acredito que essa árvore já esteja com 70, um pouquinho a coisa mais, um pouquinho a coisa menos, tá? E eu tenho muito orgulho de ter participado desse momento com meu pai. Por que eu estou mostrando essa foto? Exatamente porque aqui, eu não sei se dá para vocês observarem, tem uma coisinha branca aqui, não tem? Aqui, ó, bem aqui. Aqui tem aquele cálice, e aqui do lado essa coisinha branca. Isso aí é a ponta de um banco, um dos bancos do jardim, que fica exatamente embaixo da árvore. Aí vocês vão saber daqui a pouquinho por que eu estou mostrando exatamente esse banco, porque ele tem uma história emocionante, um pouco triste, mas que vale a pena contar. Sabe o que acontecia no jardim também? Muda para os bancos, por favor. Essa foto, eu fotografei alguns anos atrás, todos os bancos de todas as praças da cidade, inclusive os daqui da Coeba. Aqui tem 150 bancos. No jardim deve ter uns 70, 80 bancos ainda, né? E esses bancos foram doados pela população, por comerciantes, profissionais liberais, assim como advogados, engenheiros, dentistas, por casas de comércio, sitiantes e também por muitas empresas que forneciam os materiais para a prefeitura e materiais para a cidade. Eles doaram bancos para a cidade, certo? Então hoje existiam empresas exportadoras de café, empresas estrangeiras inclusive, que tinham escritório em Bariri. Vejam vocês a pujança, a potência que tinha a nossa cidade. E muitas dessas empresas doaram bancos que ainda estão aqui. Então, isso aqui é um patrimônio cultural da nossa cidade, como se fosse um prédio histórico. Aqui tem muita história, muita história, muita história. Enfim, o que as pessoas faziam no jardim? Iam passear às noites, à tarde, principalmente os aposentados, iam sentar nesses bancos e ficarem ali, esperando o tempo passar, esperando a banda passar. Enfim, as pessoas iam para se divertir, mas sabe uma coisa interessante que acontecia? Também era um lugar de se praticar algum comércio. Por exemplo, existiam naquela época pessoas que compravam e vendiam carro usado. Então eles se sentavam num desses bancos e ficavam ali fazendo seus negócios, um vendendo o carro para o outro. Venda de café, venda de gado, muita coisa, muitos negócios surgiram dentro em si, desses bancos aqui. Além de lazer,
também tinha mais esse detalhe. Muitas pessoas iam sentar sozinhas nesse banco para rever sua vida, lembrar, passar um momento de prazer, de descanso. Então esses bancos foram sempre, e a praça foi muito, muito, muito utilizado nessa fase que eu estou dizendo para vocês. Depois, com o surgimento da televisão, tudo isso foi se esvanecendo, foi se acabando. Então, as festas, o que ocorria aqui, acabou todo mundo ficando em casa, o cinema também faliu, porque a televisão acabou com tudo. Mas nós vamos mostrar, por exemplo, coreto. Tem que explicar um pouco do coreto. Essa foto aqui é a foto do coreto antigo. Esse coreto, o diâmetro dele, a circunferência dele é maior do que aquela que tem do coreto atual. Numa foto, depois vai dar para mostrar para vocês a comparação de uma pessoa que está parada aqui por perto, para vocês verem a dimensão que era isso. Para que servia o coreto? Não tinha música nessa época. Ainda não existiam os aparelhos eletrônicos, não tinha vitrola, não tinha aparelho que tocasse música nenhuma. Mas todas as noites, Bariri teve 5 bandas importantes, 5 bandas de música. Chamavam-se bandas de coreto. Por quem que era formada essas bandas? Nós tivemos a imigração de várias raças, principalmente a maior de todas elas foi a italiana, né? Para que nós tenhamos uma ideia, lembra quando eu falei que Bariri tinha 20 mil habitantes na zona rural? Desses 20 mil, olha só, 14 mil ou eram italianos ou eram descendentes dos italianos. Vejam vocês a quantia de italianos, inclusive eu, a Lia também, né? Quanta gente tinha. E as pessoas, quando vieram para o Brasil, cada um trouxe o seu instrumento. Ninguém conhecia ninguém aqui. Mas um tocava um acordeão, tocava um clarinete, um pistão, um baixo, né? Uma bombardine, só nome de instrumentos da época. E ficaram se conhecendo aqui. Cada um tocava um instrumento e resolveram se unir. Então existia uma banda só de italianos. Chamava-se Banda Lira da Roça. E depois essas bandas foram se misturando com brasileiros, com baririenses, e por isso que nós tivemos em torno de 5 bandas, e eram fantásticas. Elas eram chamadas ali, filarmônicas. Por quê? Eram todos músicos mesmo. Eles tocavam com pauta. Eles tocavam óperas de Tchaikovsky, dos grandes compositores. Imaginem vocês a qualidade que tinham essas bandas naquela época. Isso que inclusive nos jornais tinha assim: neste final de semana a banda tal vai interpretar isso, as músicas. Então não eram só músicas populares, eram músicas clássicas também. Vejam vocês a qualidade que era isso. E onde as bandas ficavam? Aqui em cima. E as pessoas tinham só isso para ouvir: o cinema lá rodando, a banda tocando e as pessoas passeando ali em torno do coreto e no jardim, os namorados sentados nos bancos. Era assim que se fazia. Vamos mudar. Essa aqui é mais uma foto do coreto também. Essa cobertura era feita com folha de Flandres. Flandres é uma cidade na França que produzia zinco, folhas de zinco. Então na época se dizia folhas de Flandres, porque era importado da França, a cidade de Flandres. Pode mudar? Lembra daquele monumento que eu disse para vocês? É esse aqui, ó. Tá? Aqui existe uma placa de granito, de mármore, com os dizeres em baixo relevo, em homenagem ao centenário da independência do Brasil. Na hora que vocês puderem passar por lá, por curiosidade vão ver. Então não tem nada a ver com a Princesa Isabel. E quem diz isso é porque não teve a curiosidade de olhar. Mas é isso aí. Pode mudar. Esta aqui, então, foi a primeira igreja. Pode mudar. Esta aqui é a segunda igreja a ser construída. E ela tem uma curiosidade. Se nós observarmos, uma construção bastante tosca também, né? Bem antiga. Também era coberta por sapé. Aqui, lá no fundo tinha um altar, e aqui duas alas, do lado esquerdo e do lado direito. E aqui não aparece bem, mas esse telhado era meio curvo. Essa com curva
para a esquerda e a outra para a direita. E um dia alguém, olhando de frente para a igreja, olhou, falou: nossa, essa igreja parece uma pata-choca. Ele imaginou pescoço, bico, etc. Isso aqui que chamou a atenção dele, caindo assim. Então ele pensou ver uma pata-choca no ninho chocando seus ovos. E o apelido ficou, e até hoje, aquela é a igreja pata-choca. Então ficou esse apelido. Depois dela, ela foi demolida e construiu-se a terceira. Esta aqui. A Lia conheceu bem. Eu falo a Lia porque nós conhecemos muita coisa, certo? Esta igreja, ela jamais poderia ter sido demolida. Esse aqui foi o maior crime contra o patrimônio histórico-cultural ocorrido em Bariri. Outros também, mas este foi o maior. Não só pela sua arquitetura, que se assemelha muito às igrejas da Europa, né? Assim como nós temos aqui na nossa vizinhança a igreja de Jaú, que é maravilhosa, a igreja de Itapuí também é, a igreja de Bocaina, até a igreja de Itaju, eles conservaram. Aqui em Bariri foi demolida. Não só perdemos essa arquitetura, mas o que tinha de obras de arte ali dentro. Foi um crime. Mas isso é para uma palestra mais prolongada. Então vamos lá. Muda, Sara. É ainda a mesma igreja. Esta foto que eu queria mostrar para vocês. Isto aqui que vocês estão vendo é uma calçada, certo? Isso aqui chamava-se calçadão, porque ela teria o dobro de uma calçada comum, em torno de uns 10, 12 metros de largura. E ela vai da Avenida Claudionor Barbieri até onde é o Bradesco hoje. É a frente todinha da Igreja Matriz. E também, hoje você não dá para notar mais, porque foi tudo calçado e virou praticamente uma praça só. É onde onde se realizam as quermesses e outras comemorações da cidade. Mas o que é que ocorria nesse calçadão? As garotas, me disseram outro dia, numa escola, as minas, né? Mas as garotas ficavam passeando de quarteirão a quarteirão pelo lado de dentro, davam a volta e ficavam circulando no calçadão. Isso as garotas. E nós, rapazes, ficávamos aqui. Isso aqui é a guia da sarjeta, aqui é terra, que já é o piso, né? É a sarjeta. Os rapazes ficavam aqui, né? Paquerando as meninas. E de repente, depois de algum tempo, essa paquera já estava durando algum tempo, um garoto convidava a menina que estava passando ali para passear no jardim de baixo. Era na praça, no jardim propriamente dito. Aí começava-se o namoro. E onde que eles passeavam? Lembra que eu mostrei para vocês o rodão? Então, quem estava namorando já não passeava mais aqui, porque já era um casal em formação. Então eles não passeavam mais aqui, já iam para o rodão. E nesse rodão, o que acontecia? Queria um banco. Ficavam ali, gente, para achar um banco era a coisa mais difícil do mundo. Porque a primeira coisa que se fazia quando chegava no jardim era procurar o banco para sentar, né? E eu conto isso, por exemplo, quando eu ainda estava namorando a minha falecida esposa. Quantas vezes nós ficávamos passeando no rodão e a gente olhava num banco, às vezes tinha um casal, um amigo, e o que a gente fazia? A gente fazia um sinal, eles já entendiam, tipo assim: quando vocês forem se levantar, espera eu passar por aqui, vocês levantam e eu sento, porque não tinha outra maneira. Não era possível, só se fosse muita sorte para achar um banco. Mas era assim que acontecia, e a gente ficava ali. Por exemplo, isso tudo começava por volta de 7, 7h30 da noite, e até 9, 9h30, muito raramente, até as 10 horas, a cidade parava, totalmente. Hoje, 10 horas, as pessoas estão se aprontando para sair ainda, né? Mudou totalmente. Por que eu estou contando isso, principalmente do namoro? E é para gravar, eu vou contar agora uma história verídica, e para vocês gravarem, para vocês verem a importância que tem um jardim, e o que influencia isso na mente das pessoas, nas lembranças das pessoas. Lembra daquele banco? Desse banco aqui que eu mostrei para vocês? Essa foto, quando eu fui registrar,
eu já tinha a intenção de escrever uma matéria que foi publicada no jornal Candeia. Chamava-se O Ipê Roxo da Praça. E um dia, depois que tinha sido publicado, eu encontrei com uma senhora ainda jovem, né, casada, e aí ela começou, aos poucos, me contar. Aí ela me contou o seguinte, que ela, passeando no calçadão, um dia um rapaz convidou ela para ir para o Jardim de Baixo, no Rodão. E ali eles estavam passeando e tiveram a sorte que esse banco aqui estava desocupado. Os dois se sentaram ali, começaram a conversar, e naquele momento ele pediu ela em namoro. E ela já sabia, né? Eles estavam paquerando já fazia um tempo. E o namoro começou naquele banco, naquela praça, naquele jardim, certo? Passou-se algum tempo, não sei quanto, um dia os dois passeando novamente no jardim, na mesma praça, naquele banco do mesmo jardim, os dois se sentaram e ele tirou do bolso uma caixinha com 2 alianças. Naquela época, naquele momento, ele pediu ela em noivado. O noivado é algo que não acontece mais, né? O noivado é um período quando o namoro já está bem, com bastante base, para estar progredindo. Então é um período antes do casamento, que também pode ser 1 ano, ou poucos meses, mas nunca menos do que 1 ano. Então ele pediu ela em noivado e claro que ela aceitou. Naquele momento, naquele banco, naquela praça, naquele jardim, ele colocou a aliança na mão direita, e ela colocou a aliança na mão direita dele. Quando se ficava noivo, primeiro eu colocava essa aliança na mão direita, depois quando casava, é que mudava a mão. Passou-se algum tempo de novo, eles estavam no mesmo lugar, na mesma praça, no mesmo jardim, naquele mesmo banco. Ele disse para ela, eu quero me casar com você. E ela, claro que aceitou, porque ela também já estava esperando isso. E assim foi. Casaram-se, foram vivendo felizes. Depois de algum tempo, passeando na mesma praça, no mesmo banco, no mesmo jardim. Vocês vão ver porque que eu estou repetindo tanto isso depois. Ela falou para ele, vamos sentar que vamos conversar um pouco. Quando os dois se sentaram, já estavam casados há algum tempo. Ela falou assim, querido, eu estou esperando o nosso primeiro filho. Ela ficou grávida pela primeira vez, tá? E foi aquela felicidade. Passou-se um tempo, a criança nasceu, 2 anos, pouco mais depois, na mesma praça, no mesmo banco, no mesmo jardim, já com o garoto no colo, ela revelou a ele que estava grávida do 2º filho. Então, que coisa gostosa, né? Passou-se um tempo, a criança cresceu e tal, e o tempo foi passando, sempre com a mesma história, sempre no mesmo local, até que um dia, infelizmente, o marido começou a ficar doente. E eles desceram, só o casal, um dia foram naquele banco, naquela praça, naquele jardim, e infelizmente ele comunicou a ela, eu estou com uma doença muito grave e não tenho muito tempo de vida. Infelizmente, foi o que acabou acontecendo. Essa senhora contou para mim um trecho íntimo da vida dela, que se passou numa praça, num banco, num jardim. Ela chorou muito para me contar, e eu chorei junto com ela. Não tinha como não me emocionar, assim como estou emocionado agora. Por que eu estou contando isso para vocês? Bota nos bancos. Essa é uma história, num desses bancos aqui. Quantas histórias poderiam ter ocorrido? Se fosse só uma história por banco, seriam 150. Mas foram milhares de histórias, de todos os tipos, desse tipo. História de amores, de desamores, de encontros, de desencontros, de separação, de união, de compra e venda, como eu disse para vocês, e tantos outros assuntos que foram ocorrendo. Se eles contassem, se cada banco tivesse uma história, seriam 150. E eu fico pensando, se um desenho animado,
desenho animado, um cachorro fala, um gato, uma bicicleta, uma árvore fala, tem voz, mas isso é hipoteticamente. Vamos supor, se a gente pudesse dar voz a esses bancos. Vocês já pensaram, se nós pudéssemos dar voz ao banco e dizer para ele, conta, o que é que você ouviu, o que aconteceu nesses todos os anos que você está aí, fincado. Gente, é muito importante nós preservarmos a nossa memória, preservarmos tudo aquilo que aconteceu. A história da cidade de Bariri é maravilhosa. Essa é apenas uma que eu estou contando para vocês. Por quê? Porque exatamente nesse ano, no dia 7 de setembro, fará 100 anos, nós estamos comemorando 100 anos desse local. É muito importante para nós preservarmos a nossa memória também, tá? E para que vocês fixem melhor essa história, nós vamos tocar uma música, vai ser reproduzida uma música que chama A Praça, e eu acho que vocês aprenderam a cantar. E aí vocês vão entender bem o porquê que eu falei tanto, mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Vamos lá. Antes que eu me esqueça, espera só um minutinho, por favor. São fotos que eu acabei esquecendo de mostrar. Esse casal aqui, a Lia sabe quem é. Ele foi meu pai e a minha mãe. Eles estavam namorando. Essa foto é de 1936, 37, sentados num dos canteiros do nosso jardim. Dessa mesma praça, pode lembrar. E aqui nós temos mais 3. Esse aqui sou eu. Essa foto é de 1963. Essas 2 fotos. Eu quis colocar porque, olha, o banco existia já nessa época. O banco era o banco de madeira, mas existiam os de concreto. Então, essa foto era mais ou menos 1962, 63. Olha o jardim atrás, como era sempre muito bem cuidado. E esta foto aqui era do meu avô, na década de 20 ou 30. Final de 20, década de 30. Era um outro tipo de banco, tá? Eu quis mostrar essas fotos para vocês verem quanto esses bancos foram utilizados. E acho que até hoje ainda nem tanto, mas ainda são. Bom, vamos falar do Fortinho, vai. Eu estou aqui pelo conhecimento que eu tenho de história, mas também estou aqui porque sou curador do banco do Museu Marefava. O curador é aquele que cuida da história, que cuida do acervo, enfim. E também sou um dos fundadores do museu. A Sara trabalha conosco, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês. Nós temos na história universal, por exemplo, vários acontecimentos. Em 1969, 3 americanos chegaram na Lua. 1969, o projeto Apollo foi o maior evento no universo, no espaço sideral, considerado o maior evento até hoje. Foi a primeira vez que o homem colocou os seus pés na Lua. E nós temos em 84, o brasileiro Amir Klink, vivo ainda, né, que fez a maior aventura pelo oceano, um barco à vela durante 100 dias. É considerado uma das maiores aventuras que existe pelos oceanos. E nós temos em Bariri o Museu Marefava. Esse museu é considerado, essa viagem acho que a maioria de vocês conhecem o museu, não conhece? Sim. Então, essa aventura é considerada, não é por nós que somos suspeitos, ou porque amamos essa história também, é considerada a maior aventura sobre rodas do homem por terra. Vejam vocês, nós temos em Bariri um museu único, que é considerado um dos maiores eventos que ocorreu na Terra até hoje. Foram 10 anos de uma viagem totalmente louca, mas foi possível. E 3 brasileiros fizeram o traçado da carretera pan-americana, ou da rodovia pan-americana, que é a maior rodovia, considerada a maior rodovia do mundo. Ela tem 48 mil quilômetros de extensão. Não é pouco. Então, gente, nós temos na nossa cidade um museu único. Nós temos um grande herói. Desses 3 brasileiros que fizeram parte dessa viagem, um deles era o Marefava, que é um conterrâneo nosso. E ele foi praticamente o responsável para que essa viagem
pudesse ter acontecido, a bordo desse Fordinho aqui, que está lá no museu, que você já conhece, tá? Então eu queria só contar só esse pouquinho, o porquê que eu estou aqui, para contar as histórias da cidade e para lembrar que nós temos um grande acontecimento em Bariri também, a nível mundial. Vai para a música. Tem alguma outra coisa? Não, né? Não faltou nada. Antes, vamos dar uma corridinha. Vou mostrar algumas fotos para vocês também, que é interessante. É muito interessante. Vamos lá. Aqui é o coreto. Isso aqui na época da inauguração. O jardim já tinha sido ignorado. Já tinha sido inaugurado. Pode mudar, Sara. Esta aqui, olha, era a terceira igreja matriz. E isso que nós vemos aqui já era a construção da atual. E quando eu me casei em 1972, eu me casei dentro dos andaimes, ela não estava totalmente demolida ainda, tá? Esta foto é bastante interessante, essa aqui é a terceira igreja. Isto aqui, ó, são pessoas que participaram da procissão da Sexta-feira Maior. Essa iluminação eram tochas que eles carregavam. A tocha é uma vela um pouco mais luminosidade. Esta aqui também é uma foto interessante, é a mesma igreja. Neste dia aqui, essa foto é de 1945, foi quando retornaram ao Brasil os pracinhas. E os pracinhas de baririenses, os 21, todos voltaram vivos, inclusive um tio meu, chamava Plínio Pereira Barbosa, que participou da Segunda Guerra Mundial. Eles estavam aqui na frente e foram recebidos por todo o povo. Esta foto, esse aqui é o palacete da família Beluso, da família da Lia. Então, uma das casas mais bonitas de Bariri, é chamado Palacete Beluso, né? Muitas pessoas chamam assim. E aqui do lado o cinema. O que estão fazendo essas pessoas? Isso aqui são engenheiros da prefeitura que estavam fazendo o traçado e a construção da nossa praça. Aqui também era a igreja antigamente. Isso aqui são ônibus, são jardineiras que a gente chamava antigamente, são os ônibus de hoje. Então aqui era considerada a rodoviária de Bariri, não tinha cobertura, não tinha nada, os ônibus paravam aí, os passageiros ou subiam ou desciam, né? E aqui do lado era o ponto de táxi, então aqui falava ponto das jardineiras ou ponto de táxi. Esta foto também é interessante, esse aqui é onde é hoje o jardim da Praça da Matriz, o jardim de cima, no entorno da igreja. Esta aqui era a Avenida 15 de Novembro, isso aqui que vocês estão vendo é uma jardineira. Jardineira é o ônibus de hoje. Olha que tamanho pequeno, né? E também um Fordinho da época igual daquela época do Marifava. Esta casa aqui para vocês localizarem é onde é a loja do Salina, na esquina ali da Praça da Matriz. Esta foto também é bastante interessante. Lembra quando eu falei da sorveteria? É como se vocês estivessem da sorveteria olhando para o jardim. Esse aqui é aquele muro que ainda existe, né? Só que de uma outra forma. Este aqui é o cinema em construção, teatro, melhor dizendo. Essa foto deve ser de 1914, 1915. Esse teatro foi inaugurado em 1917 e o Palacete Beluso em 1920. Olha, aqui algumas árvores já sendo plantadas. Pode mudar? Essa aqui é uma quermesse na Praça da Matriz. Essa aqui é a escadaria da igreja. Então a quermesse, isso aqui na década de 1910. Esse teatro, chamava-se Teatro Carlos Gomes, teatro com TH. Ele foi inaugurado, como eu disse para vocês, em 1917. Ele tinha, gente, entre 500 e 700 lugares. Era o maior teatro da região. Nem Bauru tinha um teatro com o porte desse. Era lindo, maravilhoso por dentro. Nem Bauru, nem Jaú. O maior teatro da região era o nosso. Essa foto também é bastante interessante. Esta é a primeira fonte, onde está aquela fonte luminosa hoje. Só que ela não era iluminada. Ela simplesmente tinha só um repuxo d'água aqui, né? Só isso aqui. Eu quero mostrar para vocês entenderem. Isso aqui é uma pessoa. Olha o tamanho do coreto. Que eu disse, é bem maior do que esse atual. Essa fonte também. Antes que eu me esqueça. Tanto o coreto quanto essa fonte foram construídas por
artistas italianos e artistas de Bariri. Nós temos o nome de todos eles que participaram, tanto para a construção de um quanto de outro. Essa é a fonte atual. E agora vamos cantar uma musiquinha. Pode ser? Vamos lá. Hoje eu acordei com saudades de você, beijei aquela foto que você me ofertou, sentei naquele banco da praia só porque foi lá que começou o nosso amor. Senti que os passarinhos todos me reconheceram e eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tão tristonhos que até emudeceram. Aí então eu fiz esta canção. Todo mundo vai. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Beijei aquela árvore tão linda onde eu, com o meu canivete, um coração eu desenhei. Escrevi no coração meu nome junto ao seu, ser seu grande amor, então jurei. O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou, roubando uma rosa amarela pra você. Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor, crianças que não param de correr. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Aquele bom velhinho pipoqueiro foi quem viu, quando envergonhado de namoro eu lhe falei. Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu ao primeiro beijo que eu lhe dei. A mesma praça, o mesmo banco, as flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Porque não tenho você perto de mim. Não tenho você perto de mim. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Não? Bom, é o seguinte, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi para mim uma honra, um orgulho, uma grande emoção. E estarei aqui quantas vezes for necessário para contar essas e tantas outras histórias. Rafa, vem cá. Eu chamei a Rafa aqui pelo seguinte, na verdade, eu gostaria muito de dar um abraço em cada um de vocês, mas não é possível, não tem horário, não tem tempo. Então eu vou dar um abraço muito carinhoso na Cela, na Rafa, e eu gostaria que vocês sentissem como se eu estivesse abraçando vocês, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela atenção que vocês me deram, tá? Um abraço. É isso.
A Sara. É maravilhoso, né? Muita emoção a gente recordar que vocês estão vivendo esse momento aqui na praça, na igreja, mas nós vivemos esse momento, como nós não tínhamos uma arama, né? Nossos encontros eram realmente lá na praça. Lá a gente ia à missa, e depois da missa no calçadão e passeava. E eu que nasci aí no casarão que vocês viram, né? Tinha o hospital aí atrás da igreja, nasci aí no hospital onde tem um terreno vazio e morei aí até os 8 anos. Quando eu vi aquelas fotos aí na entrada que nós montamos na exposição, eu escrevi. Eu quero ler para vocês curtir, mas foi assim, qual a emoção? O que eu me lembro da minha infância e da minha adolescência, que foi aí nessa praça. A praça, a igreja matriz, o cinema, o chafariz, o casarão. Quantas lembranças! O casarão onde nasci e vivi até os 8 anos de idade. Que lindo terraço, as escadarias, quanto pular, escorregar, brincar com meus primos e irmãos. O casarão foi construído por meu bisavô, Marco Beluso, e completou 100 anos em 2020. Hoje ainda pertence à nossa família. O sino da igreja tocava e saíamos correndo para ver o que anunciava. Seria missa, casamento, enterro ou alguma outra festividade. E as quermesses na praça? Como posso esquecer? Que delícia, tradição, e acontece até hoje. E o cinema era a nossa diversão, né, Pietro? Era o bisavô do Pietro, né? Também da família Beluso. E as matinês aconteciam aos domingos, domingo à tarde, 2 horas da tarde, íamos para a matinê. E assistimos aqueles filmes deliciosos, próprios para a nossa idade. À noite, nós íamos só quando já era mocinho. Mas, da infância, íamos ao matinê. E o carrinho de pipoca, que delícia! Os doces, o martelinho, o quebra-queixo, o pirulito. Quantas delícias! E o chafariz era mágico, mudava de cor. Sentávamos aí no banco para ficar olhando aquela maravilha de cores. Cidade linda, Bariri, meu amor, cheia de encantos e de cor. Quantas lembranças. Muito bem. Isso é nada, né? Sara, vem cá. Rafa, também. Desculpa, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Muito. Nós temos aqui o José Augusto com tantas memórias, com tantas lembranças, né? E vamos fazer uma pequena homenagem para você. Ah, é? Essa foi surpresa, eu chamei por um motivo, tem outro agora. Ai, meu Deus. Começo confessando, vô, que desde que te conheço sempre tive vontade de expressar essas palavras, mas nunca de fato o fiz. É difícil descrever em poucas linhas o quão belo e importante vem sendo seu trabalho ao longo de todos esses anos para Bariri, e a gratidão que sentimos pelo tanto que se dedicou e lutou para que os baririenses conhecessem a própria história.
Isso foi o que você sempre defendeu, que as nossas origens nunca fossem apagadas, pois elas nos compõem. E, aliás, nunca me esquecerei que quando essas me forem questionadas, direi: sou baririense, paulista e brasileira, exatamente nessa ordem, como você sempre nos ensinou. Não conheço quem saiba mais sobre a cidade e tenha tanta paixão e amor envolvidos por sua história quanto você, Vô. Todo esse conhecimento é, sem dúvida, uma bênção, um presente divino. É lindo de ver o brilho nos seus olhos e a emoção que sente por ela. E eu desejaria que todos nós sentíssemos o mesmo por nossas missões. Tenho certeza de que seu pai, de quem você herdou tudo isso, se sente extremamente orgulhoso e feliz em saber que você continuou o seu legado e que a história de sua amada Bariri continua sendo contada e cabe a nós passá-la para as próximas gerações. Foram mais de 15 anos dando palestras e fazendo projetos em escolas e outras instituições. Tudo que temos de dizer é obrigado. Obrigado por ter nos mostrado e nos ensinado a ter amor por essa nossa terra de águas barilentas, que é a nossa casa e, acima de tudo, onde crescemos e onde somos abrigados e acolhidos. Bariri diz obrigado, pois você deu seu suor e seu sangue para que seu passado continuasse vivo. Obrigado. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Que coisa linda, obrigado. Vocês querem me matar do coração, né? Muito obrigado, muito obrigado. Não tem presente maior na vida do que o presente que eu estou recebendo nesse momento. Isso aqui vai marcar também. Mas ouvir das minhas netas essas palavras me deixa muito feliz. Eu acho que nós estamos passando por essa vida deixando uma marca. E a Sara bem disse isso aí. Eu sou baririense, paulista e brasileiro, nessa exatamente ordem. Eu amo demais a terra que eu nasci. Aqui eu nasci, estou vivendo, espero em Deus que fique por aqui ainda muito tempo, principalmente transmitindo para todo mundo aquilo que a vida me ensinou durante os meus quase 79 anos. E uma das joias mais preciosas que nós temos na vida, os filhos e as netas, que são a continuação da nossa história. Obrigado, Sara. Obrigado, Rafa. Vocês, agora eu pude ver o quanto eu conversei de história e o quanto que elas guardaram. Isso é maravilhoso. Estou recebendo um presente enorme hoje, pode ter certeza. Vai ficar marcado no meu coração como marca de ferro e na minha alma também. E é isso que eu quis transmitir para vocês. O amor, e eu quero que vocês pensem assim. Bariri tem defeitos, assim como todos os lugares do mundo têm, mas eu nasci aqui. Este é o meu berço e será meu berço depois para a eternidade. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado, meu anjo. Obrigado, meu anjo. Eu amo demais vocês, tá? É isso aí. Obrigado. Te amo, amor. Eu também.